Fala pessoal, meu nome é João Pedro Cordeiro, seu apresentador, e você está em mais um programa do canal Multifacetar-se no YouTube. E dessa vez eu vou fazer mais uma comparação de obras. Um livro e uma série de livros e filmes bastante famosa e adorada, logo depois da vinheta. Vou começar fazendo uma descrição. É um livro que conta a história de um menino órfão e também muito talentoso, que é levado para uma instituição de ensino, uma escola, que se localiza em um local muito distante da sociedade. Lá ele faz amigos e começa até a jogar um jogo muito especial. Pensou que eu estava falando de Harry Potter, né? Mas não, eu estou falando desse livro aqui. O Jogo das Contas de Vidro, do autor alemão Hermann Hesse, em que sua primeira publicação foi datada de 1943. E é o meu livro favorito. Mas não se preocupem, Potterheads, amantes de Harry Potter. Eu também vou falar um pouquinho dele nesse vídeo, até porque eu também gosto muito dessa série de livros e filmes. Tenho até diversos livros aqui, vou mostrar para vocês. Quase todos os livros, falta só o último. E eu tenho os contos de Beedle o Bardo. Tenho um box de filmes do Harry Potter, dos primeiros 3 filmes do Harry Potter. E tenho diversas marca-páginas e coisas para porta do Harry Potter, ó. Tem esse dos Animais Fantásticos e Onde Habitam. Tem esse. E tem esse grandão aqui, que é de uma edição ilustrada do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas eu vou começar falando um pouco sobre esse livro daqui, O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Record. Esse livro é o último trabalho do Hermann Hesse e é a sua magnum opus, né? E é com ele que ele ganhou o Nobel de Literatura. Esse livro é citado no Nobel de Literatura dele. E eu tenho diversos outros livros também do Hermann Hesse que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha a pilha de livros que eu tenho do Hermann Hesse. E eu pretendo fazer uma maratona de leitura do Hermann Hesse e desses livros. Esse livro também está presente em um outro livro chamado 1001 Livros para se Ler Antes de Morrer, que é esse livro aqui, ó. E ele tem uma página só dedicada a ele, que é essa página aqui. Aqui é uma foto do Hermann Hesse. E eu vou ler para vocês essa página, é pouquinha coisa, porque ela faz um resumo do que é o livro. O Jogo das Contas de Vidro se propõe a fazer a biografia de Joseph Knight, que na tradução da editora Record é José Servo, membro de um elitizado grupo de intelectuais na Europa do século 23, então é no futuro, os quais vivem e trabalham isolados do restante da sociedade. O romance acompanha Knight desde os primeiros anos de escola até a obtenção do cobiçado título de Magister Lud, ou Mestre do Jogo. Esse jogo de contas é a razão de ser da comunidade de intelectuais da qual Knight se torna líder. Embora o jogo em si nunca seja explicado em detalhes, fica claro que ele envolve uma síntese de diversos ramos do conhecimento humano: filosofia, história, matemática, música, literatura e lógica. É um jogo interessante, mas Knight aos poucos começa a se incomodar com o total distanciamento dos participantes em relação aos problemas do mundo.
Escrito em meio aos eventos que afligiam a Europa no início dos anos 1940, O Jogo das Contas de Vidro é uma eloquente reflexão sobre as esferas da política e da vida contemplativa. Hesse tece um apaixonado argumento em defesa de uma relação mais simbiótica entre o pensamento e a ação. Assim, o personagem abandona o hermetismo de sua comunidade para vivenciar todos os aspectos da vida que até então ele havia negligenciado em favor dos estudos. Portanto, temos nesse livro mais uma manifestação de um dos temas mais prediletos do autor, a importância do autoconhecimento como meio de crescimento e renovação. O Hermann Hesse nasceu em 1877 na Alemanha e morreu em 1962 na Suíça. A primeira edição desse livro, como eu já falei, foi em 1943 e ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. E aqui tem um trechinho de um livro, da uma parte do livro, e eu vou ler para vocês. O mestre e o garoto seguiam um ao outro como se movidos pelos fios de algum mecanismo, até que, muito em breve, se tornou impossível saber qual deles ia e qual deles vinha. Sei que a J.K. Rowling, autora da série de livros do Harry Potter, deve ter se inspirado em diversas outras obras para criar a sua, até como, por exemplo, uma história em quadrinho, uma HQ, do famoso autor de livros e quadrinhos Neil Gaiman, chamada Os Livros da Magia, uma série de 1990 e 91, e entre outras coisas que ela possa ter se inspirado, né? Posso até gravar outro vídeo falando apenas de Harry Potter e elencando todas as possíveis inspirações da autora para realizar a sua criação. Agora vamos às comparações estéticas e conteudistas entre as duas obras. Primeira, ambos os protagonistas são similares em diversos aspectos. Os dois são órfãos e são muito talentosos em suas respectivas áreas, e são levados a um lugar até então desconhecido e novo para eles, lugares mágicos. O castelo escola de Hogwarts, em Harry Potter, e o país lugar de Castalha, em O Jogo das Contas de Vidro. Ambos entram naquele universo apresentado a eles e abalam as estruturas dos mesmos, tentando reunir o que eles aprendem lá com a realidade dos figurantes que não são presentes nesses cenários, mágicos, como os chamados não castálicos, no livro Jogo das Contas de Vidro, os não evoluídos, no livro de Hesse, e os chamados trouxas, na série de J.K. Rowling. E em determinado momento da narrativa, os mesmos têm que passar por uma escolha decisiva em sua vida, em suas vidas. Em Harry Potter, isso se dá através das chamadas Casas dos Bruxos e Bruxas. São elas Corvinal, Lufa-Lufa, Sonserina e Grifinória, a qual o personagem pertence, a Grifinória. E, na verdade, os personagens supostamente escolhem as casas, já que quem determina as escolhas é um chapéu falante, chamado Chapéu Seletor. Já no Jogo das Contas de Vidro, após os primeiros anos do personagem em Castalha, ele tem o direito de escolher entre diversas castas e casas para estudar, cada uma com sua área específica. O personagem escolhe estudar em uma chamada Cela Silvestre. Mas mesmo assim, nas duas obras, o aluno, qualquer aluno tem o direito e até a obrigação de cursar pelo menos uma matéria obrigatória. E esse é o segundo tópico que eu vou explicar. Segundo,
Em ambas as obras, os protagonistas se interessam e aprendem a dominar completamente um jogo que está presente nessas novas realidades em que eles se encontram. Em Harry Potter, o nome do jogo é Quadribol. É um jogo mais físico do que mental. Ele é como se fosse um futebol americano, mas se utilizando de vassouras voadoras e diversas bolas, no total 4, como o nome já diz, quadribol. As bolas são uma goles, que é a bola principal, 2 balaços, que são bolas pesadas, que o objetivo delas é atrapalhar os jogadores, e um pomo de ouro, que é uma bolinha feita de ouro com pequenas asas e é muito ágil, voando pelos ares. E quem a apanhar, o time vence a partida. E aros que representam os gols. Os pontos são feitos atirando a bola principal por entre esses aros do outro time, né? Já em O Jogo das Contas de Vidro, como o próprio nome do livro já diz, ele se dá utilizando pequenas contas, bolas de gude, de vidro em diferentes círculos. Esse jogo é chamado de O Jogo de Avelórios. E diferente do Harry Potter, é um jogo muito mais mental do que físico. A questão física desse jogo talvez seja mais relacionada à eventualidade, à questão do acaso, do que de outra coisa, né? Pois o jogo se resume a um agrupamento de ideias e criações de diversas áreas da humanidade, seja exatas e humanas, como a matemática e a música e a musicologia, e entre outras áreas, como filosofia, sociologia e outras. Terceira, alguns dos personagens secundários das duas narrativas têm papéis similares, como por exemplo o personagem principal que faz amizade com professores e diretores da escola, e até um dos personagens do livro Jogo das Contas de Vidro se chama Plínio. Ele serve tanto como um amigo quanto como um rival do personagem principal. Sua contraparte na série de livros do Harry Potter talvez seria o personagem Draco Malfoy ou os personagens de apoio dele, que é do Harry Potter, que é a Hermione e o Ron Weasley. Um plus para esse vídeo é uma comparação agora com os livros do autor brasileiro Paulo Coelho com os livros do escritor suíço-alemão Hermann Hesse, como por exemplo esse que eu falei, O Jogo das Contas de Vidro, com o livro O Diário de um Mago, e o outro livro seria uma das obras mais famosas do Paulo Coelho, é O Alquimista, com o livro Siddhartha, do Hermann Hesse, e entre outras comparações. Pois, na minha opinião, eu acho que as temáticas desses dois autores abordam são similares, né? São parecidas, a vibe e tal. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!